Vou aproveitar aqui que as pacientes estão atrasadas por conta da chuva para a gente conversar um pouquinho sobre a cirurgia de ontem. Vocês voltaram em nódulo benigno, como a cirurgia da tarde, mas na verdade foi uma tarde inteira dedicada para tratamento de câncer de mama. Então foram 2 pacientes que foram submetidas à mastectomia com reconstrução. O que é que isso significa? Significa que a gente fez a retirada da mama por completo e reconstruiu com a colocação de uma prótese ou de um expansor. Isso vai depender da orientação do cirurgião plástico, da preferência, das condições da paciente. E aí eu quis trazer o caso de ontem para conversar com vocês, porque é bem interessante. Na verdade, é um paciente que teve um diagnóstico de um câncer inicial. O caso mais inicial que a gente consegue flagrar na mamografia, que é o que a gente chama de CDIS, carcinoma ductal in situ. Como eu já disse, é a forma mais inicial do câncer. Mas por que a gente fez uma mastectomia, né? Uma cirurgia tão grande, a retirada de toda a mama? Parece até estranho se a gente está localizando um câncer na fase tão inicial, a gente precisa fazer a retirada da mama por completo, né? E aí acabou que eu não tirei foto da mamografia do caso, né? Mas eu vou colocar aqui uma imagem de um caso semelhante, né, a esse. Que na verdade é quando a gente tem esse diagnóstico do câncer inicial. O câncer inicial para a gente, ele não tem tanta questão de tamanho, certo? Esse CDIS, ele pode ser tanto localizado na mama, mas ele também pode ser espalhado em toda a mama. E aí quando isso acontece, a gente não tem segurança de retirar somente a área onde esse carcinoma está, justamente porque ele se espalha por toda a mama. Essa formação dele mais espalhada pela mama, ela não é mais grave do que um caso que é apenas localizado. A gente só muda o tamanho da cirurgia, tá? A paciente continua tendo um câncer da forma mais inicial possível, que é o CDIS, o carcinoma in situ, ou seja, localizado dentro do ducto da mama. Então, o que eu quis trazer para vocês é que, apesar de ser uma cirurgia um pouco maior, né, a lesão é inicial, o tipo de câncer é inicial. O carcinoma in situ, ele não demanda outros tipos de tratamento que são mais agressivos, como uma quimioterapia ou, às vezes, uma radioterapia. Então, esse tipo de câncer, em geral, é curado apenas com a cirurgia e algumas medicações orais que a paciente faz uso por alguns anos. Então, daí a importância da gente sempre fazer a mamografia para o rastreamento, para a gente flagrar essas lesões quando ainda são essas areinhas, essas calcificações, que é o formato mais clássico, né, do carcinoma ductal in situ, e só a mamografia consegue fazer esse rastreamento. Então, não deixem de fazer todos os anos os seus exames, conforme o seu mastologista solicita. Não deixe de ir às consultas, de ser examinada, porque nem tudo também é só exame. Então, a gente precisa conversar com vocês, a gente precisa examinar vocês para ter certeza da sua saúde mamária.